Bíblia, queridos, no livro, eu ia falar o Evangelho, mas no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 40. Estamos chegando ao final da nossa série em Êxodo, depois de 1 ano e meio, ao que me falaram, começou no início de agosto de 2023, e nessa manhã de domingo nós estamos encerrando essa série de mensagens no livro do Êxodo. Êxodo capítulo 40, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 38. Eu peço que você leia a palavra de Deus com atenção e fé, porque é a voz de Deus para o seu coração nessa manhã. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia, o seu suporte, e as consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e os ungirás e consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta de tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca do tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa da tenda da congregação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão, seus filhos, lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Santo Deus,
Nós estamos diante do texto bíblico do livro do Êxodo, mais uma vez e pela última vez, Senhor. Obrigado, Deus, por essa caminhada ao longo desse último ano e meio. Pedimos que esse último sermão, Pai, fale aos nossos corações, nos confronte, nos encoraje na Tua santa presença. Oramos por meio de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Crianças, o desenho de hoje você vai desenhar como que é a sua casa por dentro. Eu quero que você faça um desenho bonito, mostrando a decoração, os quadros, se tem tapete, se não tem. Talvez você não consiga desenhar toda a sua casa, escolha um cômodo da sua casa, tá bom? E você vai fazer um desenho bem bonito da decoração da sua casa. A decoração é algo sensível para alguns casais, não é verdade? Alguns vão dizer que os homens têm o mesmo direito de escolher as coisas da decoração da casa. E acho que os homens concordam comigo. A gente queria escolher algumas coisas, né? Eu tentei decorar uma parte da minha casa e eu comprei uma almofada que era a cabeça do Darth Vader. E eu juro que tem a ver com a nossa decoração. Mas de uma maneira misteriosa ela sempre some da sala. Eu não sei o que acontece. Eu acho que é a força. Mas se você vir no grupo de vendas, não compre, é minha, tá? Pode aparecer. Mas eu acho que tinha a ver com a decoração da minha casa. Será que eu acho mesmo? Não sei. A grande verdade é que algumas irmãs têm muito mais capacidade de decorar a casa, a igreja. E eu vejo a mesa, vejo a forma como as irmãs decoram nos almoços, as toalhas e tudo mais. Isso é excelente. Mas nós homens somos bons também, né? A gente decora a casa com aquela camisa pendurada na cadeira da sala, o tênis na cozinha, o chinelo no banheiro. Queridos, nós chegamos hoje ao grande finale de Êxodo. O momento em que a casa do Senhor está sendo decorada. Está tudo pronto. Deus está dizendo agora, você vai colocar isso aqui. Moisés, vai lá e executa. Semana passada, lá na videira, eu falei que a inspeção que Moisés havia feito era como se fosse o habite-se. O habite-se estava dado. Agora é hora de colocar os móveis para dentro e começar a viver na presença do Senhor. Essa casa não foi decorada por um homem, ou por uma mulher, ou pelo próprio Moisés. Tudo foi escolhido pelo bom gosto, ótimo gosto, do Senhor, aquele que quer ser adorado e o único digno de ser adorado, a quem nós cantamos nessa manhã. Um resumo daquilo que eu quero trazer nessa manhã, um resumo da nossa mensagem, é que Cristo é a própria glória do Pai. É Cristo que nos revela a glória do Pai. Nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver que a história do Êxodo é a história da redenção. Nós estamos peregrinando durante 1 ano e meio no livro do Êxodo. Nós já falamos sobre tantas coisas, tantos assuntos, e esse livro começa mostrando o povo de Deus escravizado. Mostra o povo de Deus ali sob o reinado violento, um reinado mau dos faraós, israelitas acorrentados, sendo escravizados, tendo que trabalhar duramente. Mas Deus fez grandes coisas ao longo do livro do Êxodo. Deus tinha um plano e tem um plano de redenção para o seu povo, de reunir uma grande nação, como nós lemos aqui no nosso chamado à adoração. Deus tem um plano de estabelecer o seu reino, e nós estamos nesse reino hoje, debaixo do reinado do nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. Deus tinha promessas para esse povo. Mas por que Deus guardou a vida de Moisés ali no Nilo? Aquele bebezinho que foi deixado num rio cheio de crocodilos, cheio de perigos. Por que Moisés foi parar dentro da casa de Faraó, dentro do palácio? Por que Moisés teve aquele encontro com a sarça ardente? Porque Deus queria que o povo de Israel soubesse que Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e que Deus os amava, e que Deus tinha um plano de redenção para a vida deles. Foi por isso que Deus deixou o povo ir. Você deve se lembrar quando nós falamos sobre aquelas tentativas de deixar o povo ir, mas Faraó dizia: não,
eu não vou perder os meus escravos, eu não vou perder os meus trabalhadores. Mas por que Deus deixou o povo ir? Deus deixou o povo ir para que o povo pudesse adorar ao Senhor, para que o povo pudesse prestar louvores ao Senhor, porque Deus lançou os exércitos de Faraó no meio do mar. Você deve se lembrar disso, né? O povo passa sequinho, mas as águas tomam aquele exército de Faraó. E a palavra de Deus diz em Êxodo 14: serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Deus fez tudo o que Ele fez, porque Ele queria mostrar a sua glória, porque Ele queria mostrar o seu poder, porque Ele queria mostrar que Ele é o Deus eterno, o único digno de ser adorado. Era por isso que Deus estava salvando o povo de Israel. Eles passaram pelo mar e eles cantaram um cântico: o Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação e este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu o exaltarei. O povo passa então de escravo a adorador ao Senhor. Eles passam de escravos a libertos. E tudo isso para a glória de Deus, tudo isso para que o nome de Deus fosse glorificado, exaltado, anunciado entre as nações, porque Deus está juntando o seu povo ao redor da terra. Enquanto nós estamos aqui nessa manhã de domingo, tem várias igrejas reunidas em Brasília e ao redor do mundo, cultuando o único e verdadeiro Senhor. Louvado seja Deus por isso. O Êxodo, queridos, era inteiramente para mostrar a glória de Deus. E quando nós chegamos ao final, quando nós começamos a perceber que as peças estão se encaixando, eles saíram lá da escravidão para chegar nesse grande finale, onde eles podem adorar ao Senhor, onde a glória de Deus é manifesta de uma maneira que a gente ainda não tinha visto, não tinha percebido, e que os discípulos viram algo parecido na transfiguração, quando eles estão ali e aquela nuvem, eles ficam assustados, mas não tem mais Moisés e Elias, tem apenas o próprio Cristo, porque Cristo é a glória do Pai, a imagem do Deus invisível. Quando nós vemos o tabernáculo sendo decorado, sendo preenchido, o que nós estamos vendo, queridos, é o plano redentivo, redentor do Senhor, sendo cumprido agora plenamente. Mas vale lembrar que depois de Êxodo, vem o quê? Você não faltou EBD, né? Gênesis, Êxodo, Levítico. Agora começa os sacrifícios que apontam para o sacrifício definitivo de Cristo Jesus, o Senhor. O tabernáculo era o primeiro passo para que os sacrifícios fossem executados, apontando para o sacrifício perfeito e definitivo de Cristo Jesus. Nós estamos olhando a nossa redenção, tomando uma proporção maravilhosa. O tabernáculo é esse apontamento para Cristo. E eu não sei se você percebeu ao longo desse último ano e meio, talvez você pegou a série no meio, mas todos nós estamos inseridos nesse livro do Êxodo. Todos nós estamos aqui dentro. Todos nós éramos escravos também do pecado. Éramos nascidos na escravidão. Mas Cristo Jesus nos libertou do pecado, das garras do pecado, da morte, do nosso inimigo. Nós adoramos o Senhor porque Ele é o sacrifício por nós. Ele derramou sobre nós misericórdia, nos amou como seu povo, é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Ele nos cobriu por meio do seu sangue, cobriu o nosso pecado, pagou inteiramente, de uma vez por todas, o nosso pecado na cruz do Calvário. Mas nós estamos peregrinando, queridos, para a terra prometida. Nós estamos peregrinando para Nova Jerusalém. Nós também estamos num êxodo do pecado.
Quando nós somos santificados, quando nós comemos do pão, Ele continua a nos alimentar com pão na nossa peregrinação. Nós somos abençoados, queridos, mas nós somos também como o povo, né? Deus nos abençoa e a gente murmura, a gente reclama, a gente é descontente. Ele nos dá comida, roupa, Ele nos dá uma nova identidade, uma nova vida em Cristo. Mas ainda assim nós duvidamos do seu caráter, nós duvidamos do seu amor. Mas quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós precisamos, queridos, deixar de lado o nosso pecado e nos aproximar de Deus e entender o que é o Evangelho do Senhor Jesus. E eu espero que você tenha percebido que a nossa peregrinação não é fácil, que chegar na terra prometida é necessário nós abrirmos mão do nosso coração, das nossas vontades, do nosso pecado e colocarmos os nossos olhos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Após a nossa libertação do Egito, do pecado, Deus está forjando em nós o caráter de Cristo. Nós passamos por situações difíceis, mas nós temos promessas futuras de vida eterna para nós, para a nossa vida, para os nossos filhos. E louvado seja Deus por isso, queridos, porque as adversidades da peregrinação não definem o final da nossa peregrinação. As promessas de Deus é a mesma coisa da realidade, porque aquele que prometeu é fiel e Ele vai cumprir. Nós não precisamos ter medo das promessas do Senhor. O livro do Êxodo é um livro de redenção. É um livro que mostra a nossa incapacidade. É um livro que mostra a nossa total incapacidade de chegar à terra prometida. É um livro que mostra a nossa total incapacidade de adorar um Deus que é santo, santo, santo. Mas ainda assim o livro do Êxodo mostra que em Cristo Jesus, o nosso mediador, o nosso sumo sacerdote, a nossa oferta, nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos adentrar no Santo dos Santos por meio do sangue do Cordeiro que foi derramado em nosso lugar. E a nossa realidade, queridos, é que nós temos tudo o que nós precisamos para a vida, para a piedade. Nós temos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Mas qual tem sido a sua relação com o Senhor? Será que você consegue perceber todas essas bênçãos de fazer parte do povo de Deus? Será que você consegue perceber o sustento do Senhor sobre a sua vida na sua peregrinação? Será que você consegue perceber a graça que é participar da mesa da comunhão, a mesa dos santos, dos discípulos? Ou será que você continua reclamando, com saudade do pecado, da escravidão? O tabernáculo, queridos, era o caminho para o povo de Deus ter um relacionamento único e verdadeiro com o Senhor da história. Mas Cristo Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo Jesus é o tabernáculo que nos leva a adorar e a ser salvo e a ter um relacionamento com o Senhor. Como anda seu relacionamento com Deus? Como anda a sua peregrinação como discípulo do Senhor? Será que você continua satisfazendo os ídolos do seu coração, erguendo bezerros de ouro na sua vida? Ou você já deixou isso de lado e diz: sim, eu preciso olhar para Cristo, Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor da minha história. O texto vai mostrar que eles começam a colocar em ordem todas as coisas. Ele coloca a arca, coloca os varais, colocou o propiciatório, introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu no reposteiro, versos 20 e 21. Era o Santo dos Santos, a parte mais importante do tabernáculo, onde a aliança que Deus havia feito com o povo era representada, o trono de Deus, era o lugar onde era representada a majestade de Deus.
E a arca então abrigava a aliança, mostrava os 10 mandamentos, mostrando que Deus tinha o poder legal sobre aquele povo, Ele era o redentor daquele povo, e que aquele povo deveria obedecer ao Senhor. Mas aquele local também tinha a sede da misericórdia, onde o sangue era derramado, onde o sangue era aspergido, apontando para a obra do Redentor Cristo Jesus. Quando Deus começa a colocar as coisas dentro do tabernáculo, queridos, o que nós vemos é a nossa redenção em Cristo Jesus. O pão da proposição era uma oferta de Deus e os sacerdotes comiam no final de cada semana. Era um lembrete da provisão do Senhor, um sinal da comunhão, assim como nessa manhã nós temos aqui de forma visível um sinal da comunhão. O tabernáculo, não é o que a gente vive hoje, também tem uma representação do tabernáculo. Vamos comer pão e vamos testemunhar que temos comunhão com o Senhor, nos lembrando que Cristo é o pão da vida. A palavra de Deus diz que Ele coloca o candelabro, versos 24 e 25, Ele coloca o candelabro de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Nós vimos aquele candelabro bonito, cheio de luz, nos lembrando que Cristo Jesus é a luz do mundo. O tabernáculo é uma representação da nossa redenção. Aquele candelabro que se parecia uma árvore bonita, um lembrete de Deus, da origem da vida, da fonte da luz, mostrando a nossa habitação futura na Nova Jerusalém. Queridos, o livro do Êxodo é um livro de redenção, e o tabernáculo é um quadro daquilo que nós vamos viver ainda futuramente. Quando nós estivermos na Nova Jerusalém, de frente da árvore da vida, onde o pecado não vai mais habitar, onde nós seremos totalmente santos, como nosso Deus é santo. O livro do Êxodo é um livro de redenção. A palavra de Deus diz que Ele instalou o altar do incenso, que ficava entre a mesa e o candelabro, próximo ao Santo dos Santos, lembrando que as nossas orações chegam à presença do Senhor. As nossas orações são ouvidas, e as nossas orações são ouvidas porque Cristo é o nosso intercessor, porque Cristo nos defende, porque Cristo intercede por nós todos os dias. O tabernáculo estava mostrando que Cristo Jesus é aquele que intercede por nós. As nossas orações são apresentadas diante de Deus por meio do Senhor Jesus. Queridos, o quadro do Evangelho está sendo mostrado agora no tabernáculo. Essa decoração era uma decoração intencional para mostrar a glória de Deus. A glória de Deus em salvar um povo que não merece, um povo incapaz, um povo rebelde, a capacidade e o poder de Deus de arrancar um coração de pedra e dar um novo coração em Cristo Jesus. E então Moisés passa ao grande altar de sacrifício feito de bronze, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Moisés agora passa a inaugurar o sistema de sacrifícios, apontando para Cristo, o único e definitivo sacrifício pelo seu povo. De modo que a palavra de Deus diz que ele morreu de uma vez por todas, o justo pelo injusto, para nos conduzir a Deus. O tabernáculo, queridos, não é apenas decoração. O tabernáculo é uma anunciação de Cristo Jesus. Mas não foi apenas decoração. Arão e seus filhos também precisavam ser ungidos, os sacerdotes precisavam ser consagrados às suas tarefas. E o texto passa então a mostrar que Moisés pôs a bacia da tenda da congregação, encheu de água para que eles pudessem se lavar.
E então eles estavam ali simbolizando esse poder purificador do Evangelho na nossa vida, mas ainda assim a glória de Deus não desceu ali. Ainda precisava de algo mais, precisava ser completo. Mas eu e você também somos purificados, eu e você também somos lavados. Nós temos um sinal visível, água, para nos lavar dos nossos pecados, e isso vai para nós e para os nossos filhos também, mostrando que os nossos filhos são também santificados por meio da nossa própria vida. Arão precisou ser ungido, os seus filhos foram ungidos, porque sem o aval de Deus, eles não poderiam oficiar na casa de Deus. Mas você deve se lembrar que o Senhor Jesus é conhecido também como Jesus, o Cristo. E o que significa Cristo? Messias ungido. Jesus foi ungido pelo próprio Pai como Cristo, como nosso Salvador, como nosso libertador, como nosso mediador, como o tabernáculo de Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós estamos vendo aqui os sacerdotes sendo ungidos para oficiar na casa de Deus, mas nós temos o verdadeiro e único sumo sacerdote, Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, o nosso libertador, o nosso Salvador. E se você está aqui nessa manhã, queridos, e você não tem um relacionamento com Cristo, que essa seja uma manhã de arrependimento e fé em Cristo Jesus, o Senhor. Porque Ele é o único capaz de te conduzir a Deus, Ele é o único capaz de te salvar do império das trevas e te transportar para um reino de luz. Ele é o único capaz de te dar redenção, te dar salvação, te dar esperança e te dar uma vida eterna. Você não vai encontrar isso em homens, você não vai encontrar isso em dinheiro, em poder, você vai encontrar isso em Cristo Jesus, o Senhor da história. O livro do Êxodo é um livro da redenção, que nos aponta para Cristo, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso sustentador e intercessor, Cristo Jesus, o Messias. Isso nos leva para o nosso segundo ponto. O Êxodo é sobre a glória de Deus através do Filho. O livro do Êxodo é um livro de redenção, mas o livro do Êxodo também é o livro da glória de Deus através do Filho. Moisés colocou toda a decoração. Nós vimos o texto e há aqui um indicativo de que tudo foi feito de acordo como o Senhor ordenara, como nós vimos na semana passada. Uma coisa é você se mudar e colocar os móveis no lugar. Outra coisa é você viver lá dentro. Estava tudo no seu lugar. Aquele cheirinho de casa nova, sabe? Agora aquela casa precisava ser habitada. E agora sim, queridos, as peças se encaixam. Porque Deus veio habitar no meio do seu povo. Porque o texto diz que então uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O propósito do Êxodo era mostrar a glória de Deus, mostrar a salvação, mostrar os atos de redenção do Senhor. E agora, quando a nuvem toma o tabernáculo, é o momento em que Deus diz: sim, eu habito no meio de vós, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Vocês podem me adorar, vocês devem me adorar, porque eu sou o único e verdadeiro Senhor. A obra está completa. O povo ficou esperando para ver o que aconteceu, e de fato aconteceu. A nuvem da glória de Deus, aquela teofania, cobriu a tenda da congregação. Uma teofania é uma manifestação visível do Deus invisível. Nós vimos isso algumas vezes no livro do Êxodo. E agora a glória de Deus, o peso do seu ser divino, da sua perfeição infinita, da sua divindade triuna, desce sobre o tabernáculo, e o povo de Deus então pode contemplar o grande finale. Você lembra daquele texto em que Deus diz assim: vocês vão para a terra prometida, eu vou derrubar os adversários de vocês, mas eu não vou andar com vocês. E aquele momento é um momento de desespero,
É o momento em que o povo fica desesperado e diz: não, Senhor, habita entre nós. Eles se arrependem, e o texto então depois diz que eles fizeram tudo de acordo com o Senhor, e agora nós vemos a presença de Deus no meio do povo. Deus tornou a sua glória visível, e essa glória então enche o tabernáculo. E o livro do Êxodo mostra, queridos, esse Deus de justiça, que mandou as pragas contra os egípcios, mostra o Deus de amor que cumpriu a sua aliança com Israel, mostra o Deus da providência que guiou o seu povo pelo deserto, mostra o Deus da verdade, que deu a sua lei, que deu os 10 mandamentos, que instruiu o povo de Deus, mostra o Deus de misericórdia, que expiou os pecados daquele povo, mostra o Deus de santidade, que está separando, que separou aquele povo para o serviço e para a adoração. E quando Deus desce, quando essa nuvem desce, quando a nuvem cobre o tabernáculo, nós estamos vendo o ápice, nós estamos vendo que Deus então diz: eu sou o seu povo, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo, eu vou habitar no meio de vós. Mas algo me chama muita atenção nesse texto, porque Moisés era o mediador, os sacerdotes já haviam sido ungidos, mas olha o que diz o verso de número 35, Moisés não podia entrar no tabernáculo, na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A manifestação de Deus era tão grandiosa, tão maravilhosa, tão santa e tão perfeita, que nem Moisés, o mediador da aliança, podia se aproximar. Era perigoso. O poder de Deus sendo demonstrado de forma visível ali. Moisés não foi convidado para entrar na casa de Deus nesse primeiro momento. Isso nos ensina que aquele que quer se encontrar com o Senhor não pode se encontrar com o Senhor de qualquer maneira. É necessário derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Precisava de sangue, precisava de Cristo. E tristemente, muitos têm se acostumado a se relacionar com o Senhor. Muitos têm chegado à presença de Deus de qualquer maneira. Muitos acham que se relacionar com Deus é se relacionar com um amigo, com um colega, falam de qualquer jeito, agem de qualquer jeito, levam uma vida de qualquer jeito e acham que podem se apresentar diante do Senhor, e nós não podemos fazer isso, queridos. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira. E aqui eu não estou dizendo que Moisés se aproximou de qualquer maneira. O que eu estou dizendo é que a glória de Deus é algo para a gente temer também. Nós devemos nos apresentar diante de Deus com temor e com tremor. Nós não podemos nos acostumar com a santidade, com a glória de Deus. Nós devemos, por isso, devemos viver uma vida de santidade, uma vida aos pés da cruz de Cristo, uma vida de oração, de piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor e nós nos aproximamos dele por meio de Cristo Jesus, mas nós não podemos nos acostumar com isso. O nosso coração tem que bater mais forte, tem que dar um friozinho na barriga, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Nós nos acostumamos com a santidade, com a justiça de Deus, nós nos acostumamos com a misericórdia, com o amor de Deus, e aí pensamos, bom, Deus é misericordioso, é só eu pedir perdão depois. Esse pecado aqui não ofende a Deus, não. Deus é gracioso, não tem problema. E vamos continuando pecando e levando a nossa vida medíocre. Queridos, quando nós olhamos para esse texto e olhamos o final do livro, nós vemos que Deus é santo. E nós temos que tomar cuidado com a vida que levamos para nos aproximarmos de Deus, para adorarmos ao Senhor. É por isso que no culto nós temos um momento de confissão. E nós não devemos negligenciar isso. Será que nós temos alguma ideia
de quão glorioso, de quão majestoso é Deus em seu ser? Será que nós estamos cientes da perfeição moral de Deus? Ao olhar para o livro de Êxodo, nós vemos que se apresentar diante de Deus de qualquer maneira é perigoso. Nós vimos que tudo precisava ser feito no tabernáculo de acordo com a vontade de Deus, porque se eles fizessem errado, se eles apresentassem fogo estranho, se eles apresentassem adoração pagã, eles seriam consumidos pela glória de Deus, pela justiça de Deus. Mas isso serve para nós hoje também. Nós devemos nos apresentar diante de Deus com muito temor. Nós não podemos nos acostumar. Moisés era alguém que conhecia a Deus melhor do que qualquer outro judeu. Mas quando a glória de Deus desceu, quando a nuvem cobriu o tabernáculo, ele também não podia entrar. E nós não podemos, queridos, se não for o sangue de Cristo expiando o nosso pecado. Se não for por meio do Filho, se não for por meio da mediação de Cristo Jesus, se não for por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos nós estamos mortos. Porque você se lembra, lá no Êxodo, quando eles saíram do Egito, quando aquele momento então que a terra se escurece e o Espírito de Deus vem matando os primogênitos, se eles não tivessem sangue nos umbrais das portas, eles também seriam consumidos. Se nós não tivermos o sangue de Cristo sobre nós, nós também seremos consumidos pela ira do Senhor naquele dia em que Cristo Jesus voltará. A pergunta para o seu coração hoje é: você de fato está em Cristo Jesus? O sangue de Cristo Jesus te lavou e te purificou? Porque se essa não é a sua realidade, você corre perigo. Você corre um grande perigo. A glória do tabernáculo era o clímax do Êxodo. É o momento em que Deus diz: eu estou no meio de vós. Mas por mais grandiosa que seja, queridos, aquilo era apenas uma sombra. Era um vislumbre da glória que Deus preparou para nós em Cristo Jesus. O livro do Êxodo, na verdade, é o livro de Jesus. É a história de Jesus. Jesus é o Moisés da nossa salvação, o mediador que nos representa diante de Deus. Jesus é o Cordeiro da nossa Páscoa, o sacrifício pelos nossos pecados. Jesus é o caminho que nos leva para fora do Egito, o nosso libertador que nos batiza no mar de sua graça. Jesus é o pão no deserto, o nosso provedor, o nosso sustentador, aquele que nos alimenta com a sua graça, com a sua presença, que supre as nossas necessidades. Jesus é aquela voz na montanha que nos mostra a lei de Deus, e que não apenas nos mostra a lei de Deus, mas cumpre plenamente toda a lei de Deus. Jesus é o altar do holocausto, por meio do qual nós oferecemos louvor a Deus. Nós cantamos agora há pouco, e esse louvor só chega diante de Deus porque Cristo Jesus é o nosso mediador. Cristo Jesus é a bacia da purificação, que nos santifica, que nos prepara para o encontro com o Senhor. Ele é o grande sumo sacerdote, que ora por nós, que nos representa diante do Pai, que leva as nossas orações ao altar do Senhor. Cristo Jesus é a sede da misericórdia, queridos, do propiciatório. É aquele que nos reconcilia com o Senhor por meio do sangue da nova aliança. O grande Deus do Êxodo nos salvou em Cristo Jesus. O tabernáculo é apenas um vislumbre. O tabernáculo é apenas uma sombra.
O tabernáculo é apenas uma imagem em preto e branco, porque quando nós olhamos em Cristo Jesus, nós vemos tudo colorido, nós vemos o quadro completo da nossa redenção, nós vemos a glória de Deus, e Colossenses 1,19 diz que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo Jesus está toda a plenitude. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Hebreus 1,3 diz que Cristo é o resplendor da glória. O tabernáculo era sombra, o tabernáculo era apenas um apontamento para a glória de Deus por meio do Filho. E quando nós vemos Cristo, nós adentramos o tabernáculo e vemos o próprio Pai, e recebemos a nossa salvação. Cristo Jesus é aquele que, sendo perfeitamente Deus, perfeitamente homem, nos revela a glória do Pai. E Ele nos guia na nossa peregrinação, no deserto. Ele nos alimenta, Ele nos sustenta, Ele nos intercede, Ele nos proporciona a adoração ao Senhor, de maneira que o texto vai dizer que de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, de noite havia fogo, e eles só andavam quando a nuvem mostrava, quando Deus dizia, vocês vão andar. Da mesma maneira que hoje só vale a pena a gente viver a nossa vida e caminhar os nossos passos, se Cristo nos mostrar, se Cristo nos guiar. Não vale a pena a gente levar uma vida de qualquer maneira, não vale a pena a gente levar uma vida de acordo com as nossas vontades. Não adianta a gente peregrinar por conta própria, porque é Cristo Jesus que nos guia, é Cristo Jesus que nos mostra o caminho, a verdade e a vida, é Cristo Jesus que nos leva ao Pai, é Cristo Jesus que vai nos levar para a terra prometida, não para aquela Jerusalém física, mas para a nova Jerusalém, onde habitaremos todos os povos de todas as eras, todo o povo de Deus, salvo e remido no sangue do Senhor Jesus. Mas se a gente insiste em andar dos nossos próprios jeitos, a gente insiste em obedecer o nosso coração, a gente insiste em ouvir os nossos pecados, queridos, não vale a pena. Não vale a pena andar sem Cristo Jesus. Enquanto nós avançamos na nossa peregrinação, nós aguardamos uma revelação de uma glória ainda maior, a glória de Cristo Jesus no fim dos tempos. Porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele não vai vir mais como servo sofredor, Ele vai vir com todo o seu poder e toda a sua glória. Mateus 24 diz que Ele vai vir sobre as nuvens com poder e muita glória. Apocalipse vai dizer que a gente não vai mais precisar do tabernáculo, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória, Colossenses 3,4. Nós não vamos mais precisar do tabernáculo, porque nós vamos ter Cristo Jesus conosco, o Emanuel, o Deus conosco. Nós éramos escravos, mas Cristo Jesus é o Cordeiro da nossa Páscoa. E em Cristo Jesus, aquele que nos libertou do Egito, aquele que nos libertou do pecado, da escravidão, nós somos salvos e peregrinamos para a Nova Jerusalém, onde nós encontraremos o nosso Deus e Pai, e o veremos por meio do Filho, e habitaremos na sua casa eternamente. Queridos, o livro do Êxodo é um livro redentivo, é um livro escatológico, é um livro que mostra aquilo que Cristo Jesus, e somente Cristo Jesus, poderia fazer por nós. Muito em breve, e a nossa oração é que Cristo volte o quanto antes. Muito em breve nós veremos essa glória, não cobrindo o tabernáculo, mas essa glória cobrindo toda a terra, quando o Senhor Jesus Cristo voltar com poder e glória. Não vai ser mais uma nuvem que vai cobrir o tabernáculo, mas vai ser a presença bendita do Senhor Jesus que vai cobrir toda a terra. E Ele vai nos convidar
nós, o seu povo, para habitar na Nova Jerusalém. A nossa peregrinação terá chegado ao fim e nós receberemos todas as promessas futuras para a nossa vida. Nós teremos um novo corpo, uma nova mente, o pecado já não vai estar mais próximo de nós, a nossa adoração será pura, constante, eterna, a nossa vida estará guardada para sempre e a morte não fará mais parte da nossa vida. O livro do Êxodo, queridos, é o livro da nossa salvação. Concluindo, como uma decoração, as peças, a decoração ela precisa se encaixar. Eu preciso reconhecer que a minha almofada não combina com a minha decoração da minha casa. Eu reconheço isso. E eu sei que em algum momento vocês vão usar isso contra mim, mas tudo bem. Mas na casa de Deus, tudo aquilo combinava, tudo aquilo apontava para uma realidade, para Cristo Jesus. Que você faça parte desse projeto de salvação do Senhor e que a sua própria vida também seja para a glória do Senhor. Aquele que te libertou, aquele que te salvou, aquele que te sustenta, aquele que é o seu intercessor e aquele que vai te levar para habitar numa glória muito maior do que você possa imaginar. Que Deus assim nos abençoe na nossa peregrinação. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos encoraja, que nos confronta, que nos aproxima do sangue de Cristo, por meio do sangue de Cristo Jesus, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos salve, pedimos que o Senhor nos santifique, pedimos que o Senhor nos aperfeiçoe a imagem de Cristo Jesus, o Senhor, Pai. Se há pessoas aqui nessa manhã que não conhecem Cristo, Pai, que o Teu Santo Espírito convença e traga salvação, Pai. Que o Senhor, Pai, Deus de graça e de bondade, continue nos abençoando na nossa peregrinação. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.